ninguém está esperando que o governo de Minas vá assumir o metrô e nem Belo Horizonte Contagem. O que nós estamos esperando é que alguém nos lidere para ter as soluções que estão em volta, de gestão e financiamento, já é um passo grande. Chega até o Gustavo agora. Só ver para mim, gente, são só 3 pontos. A integração, as novas tecnologias integrantes. Aí volta aqui o Gustavo, você, os caras estavam falando, VLT, monotrilho, bonde e etc. Todos nós, mesmo leigos, já temos um feeling de quem está falando coisa com coisa. Exemplo, é claro que se você não resolver o problema de deslocamento de Belo Horizonte para Confins, passando pela cidade administrativa, Vespasiano, etc., sobre trilho, não tem problema sério com o aeroporto, não tem problema sério com a cidade administrativa, com aquela MG, não sei qual é o nome dela, MG10, etc. Agora, muita gente diz assim, não, então é superfície, então ela articula com o vilarinho, não, então é monotrilho e ela sai direto. Isso é depois. O que nós temos que ver é concordar contra uma agenda. Primeiras coisas primeiro. É preciso ter o transporte do trilho, a Metro Minas é o lugar, ela não pode ficar de braços cruzados esperando que a CBTU passe a linha para ela. Ela tem que conduzir isso aí. Essa integração com novas tecnologias é isso que nós queremos dizer, pessoal. Bonde onde? Articula como? É monotrilho onde? Se articula como? É VLT onde? E isso vindo de um lugar onde os vereadores da região metropolitana estão assentados, técnicos estão trabalhando para isso, ou estão articulando com o FMG, ou com especialistas que estão trabalhando para isso. Não precisa também tornar ela empacada de gente. Eu acho que é integração regional. E aí é o mais complicado, mas também, se nós não botarmos isso no papel e em debate, não vamos chegar lá. Quando nós chegamos na agência, Matheus, nós constatamos que havia um espólio da rede ferroviária que estava perdendo. Dormentes sendo roubado, linhas férreas atrás do BH Shopping que estavam sendo ameaçadas, parece que vai virar estrada, porque ninguém fez nada. Raposos até aqui, Santa Luzia até Belo Horizonte, que foi concessionada, mas pela licitação, a concessionária teria que abrir o que eles chamam de janelas para transporte de passageiros em 2 ou 3 horários do dia, e nada disso estava sendo tocado, e continua não sendo tocado. É passada a hora da gente, vocês estão trabalhando no plano metropolitano de mobilidade, etc., integrar isso numa agenda só, né? numa estratégia só, de mobilidade metropolitana sobre trilho. Ou seja, nós vamos perder os trilhos? Não sei. Nós vamos negociar essas janelas para transporte passageiro? Não sei. O que tem, a gente tem que trabalhar para que, de novo, voltando à Metro Minas, seja a missão dela contratar quem de direito e apresentar um plano integrado para a integração da região metropolitana. Posso fazer uma Agora, pode abrir então, pessoal? Acho que não tem mais nada para trás, Geis? O prefeito Márcio Lacerda fazer um crédito de justiça a ele, quando eu fui diretor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, e que me deram a minha equipe, a Maria Tchelle e a Alessazê, acreditem ou não, não tinha ninguém especialista em transporte. Ninguém. Entregaram sociólogo, antropólogo, etc., urbanista, mas não tinha um. Quando eu sentei com a Tchelle, eu falei, isso é uma loucura. Nós vamos repetir o erro da Metro Minas, vamos ficar calados, não vamos ter uma palavra de técnica nessa agenda. E aí o prefeito me recebeu na audiência depois da minha posse, e só nós dois eu falei, prefeito, eu preciso de um comprometimento seu. Eu não tenho como contratar ninguém e preciso que você me dê uma pessoa da PH Trans para me ajudar. E falei o nome da pessoa, e ele brincou, e falou, doutor Asmar, eu vou fazer com você o que eu estou fazendo em sentido contrário, eu estou buscando quem está fora da prefeitura para dentro. Eu vou te ceder isso com ônus para mim. E me deu um grande técnico. Depois fui embora para Brasília, quando eu saí da agência. Essa perspectiva de uma agência de desenvolvimento da região metropolitana, desvinculada da CETOP, desvinculada da Metro Minas, desvinculada da Metro, nós começamos a tentar reverter isso. E vou dar um exemplo rápido. Eu visitei com ele, esse meu parceiro da BH Trans, João Hernani, nós visitamos Vilarinho. Quando nós chegamos em Vilarinho,
Vilarinho não tinha integrado nada. E o teto estava caindo, estava tudo minando água, crescendo capim, etc. Aí nós perguntamos para o CETOP, por que o Vilarinho está assim? Porque foi licitado um shopping para ocupar essa área, e o shopping falou o nome do Rio de Janeiro, o shopping quebrou, ele não veio, etc. Então, parou tudo. Né? Não tem secretário, não tem integração, a estação não existia. Aí procuramos a CPTU, Matheus, por que Vilarinho está assim? Vilarinho está assim porque a gente quer passar para a BH Trans e para o Estado, mas eles querem que a gente pague não sei quanto de custeio de faxina e não sei o que, uma coisa assim, tipo, sei lá, 60 mil. Não é possível. 60 mil parou o Vilarinho, não integrou nada, não integrou BH Trans, não integrou metrô, está caindo, uma obra nova, toda infiltrada. A agência conseguiu, pelo menos, promover um encontro, uma mesa com o CPTU, o CETOP, o secretário adjunto na época, nós, a BH Trans, dizendo, vamos arrumar Vilarinho, vamos consertar isso. Você não fala em cobrar 60 mil de ninguém, você vai fazer, e vamos voltar para a concessionária do shopping. Eu saí, não sei se foi por esse esforço nosso, a coisa lá moveu. Resumo da obra, Gustavo, Matheus, se nós não tivermos uma articulação institucional, e aí não precisa, eu sei que você, o nosso discurso liberal, não é inventar um novo monstrenho, uma Metrominas grande e cheia de funcionários, mas dar a ela uma equipe mínima que ela possa se articular institucionalmente, do ponto de vista técnico com os Gustavos, do ponto de vista institucional, etc., e apresentar para os Carlos, para mim, para o nosso biólogo, psicólogo, etc., coisa com coisa, né? E tirar isso da mesa do palpite, né? Do oportunismo, do lobismo, etc. É isso aí que é o nosso esforço, e para ver se nós inspiramos aqui o nosso vereador a continuar. Vou fazer uma provocação, até na linha do Novo. Eu acredito que não existe empresário de ônibus, existe empresário de transporte. Se o cara é empresário de ônibus, ele pode ser empresário de qualquer modal de transporte. Aí entra na solução integrada. A Metrominas ser mais uma agência, ser mais uma autarquia, ou independente de qual sua a atribuição, é mais uma entidade governamental. E vai ter todos os vícios governamentais que elas existem. Hoje, nenhuma tarifa no Brasil, ela praticamente se equilibra custo-receita. Belo Horizonte é deficitária e tem já empresário que quer entregar a linha, literalmente abandonar a linha. Então, se não houver uma conversa que os próprios empresários assumam e eles se tornem empresários de transporte, integrando as soluções que possam ver quando existir, a Metrominas vai virar uma agência, vai virar, como foi o Lambel, Metrobel, que está fadada no médio e longo prazo para acabar da mesma forma. Como é que a gente evita esse risco? Veja que eu não estou falando da Metrominas, uma agência reguladora do transporte. Não estou falando da Metrominas, uma agência operadora do metrô. Isso está no Estatuto Velho dela. Esse é o delírio dos anos 90. Eu estou falando de uma Metrominas reestruturada para nos ajudar a refletir e debater os cenários possíveis. E isso é que é esse Estado, vamos dizer, mínimo, mas técnico, é o que nós precisamos agora em 2017. Eu concordo com você, que se você solta o bicho e engorda ele, para que depois, quando tiver metrô, aí é ela que vai fixar isso, ela que vai operar aquilo, é uma outra discussão, não tem condições de fazer. Por que não trazer essa discussão? Eu entendi, tendo a concordar com a lógica que o senhor apresenta, mas por que não trazer essa discussão para dentro da agência metropolitana, ao invés de por que não reforçar o papel da agência na inteligência de integração do transporte metropolitano? Boa pergunta. Quando eu fui diretor da agência, eu pedi ao Antônio Augusto Anastasia, que era então vice-governador, o seguinte: quando eu tomei pé dessa encrenca, eu conversando com ele lá no gabinete dele, eu disse: governador, eu tenho, não é nenhum pedido, é a única saída para a gente tirar esse impasse da discussão do metrô. Não é para fazer metrô, a discussão é vincular a Metrominas à agência. Tirar a Metrominas da órbita do secretário de obras, porque, vocês que são da área de transporte, eles têm uma visão rodoviarista.
a CETOP, o DR, eles não estão dispostos a discutir metrô. Não é o lugar. Mais que isso, é pensando na obra sempre. Na Isso me obra. incomoda profundamente. Ninguém pensa na operação. Na Pensa obra. na obra para fazer o transporte. obra. E depois para operar. Então, o que nós pedimos dizer, Matheus, é que ela saísse da obra do sistema obra rodoviária e se vinculasse à agência. Fosse uma espécie de uma entidade subordinada a ela. Dentro da agência, o senhor não cogita, assim, ao invés de a gente ter a Metrominas vinculada à agência, a gente ter as funções da nova Metrominas que o senhor lança como funções da agência, funções técnicas da agência, de corpo catalisador das soluções? Porque a minha pergunta é só, eu acho que pode ser que chegue lá na frente, a gente conclua que não é uma empresa que vai precisar, vão ser 10, ou que é nenhuma, e nós vamos conceder tudo, ou que, sei lá, como a gente não tem o desenho ainda, o senhor ponderou bem, né? O desenho tem que ser construído. Eu fico me perguntando se ter uma empresa pública para isso é o modelo mais adequado, ou seja, a gente não deveria usar a autarquia existente e reforçar a autarquia para que ela assumisse ela diretamente esse papel. Mas, na verdade, eu queria entender do senhor assim, se o senhor vê algum obstáculo nisso. É claro que numa lógica, só para a gente tentar contextualizar, se a gente concluísse aqui hoje que a ideia é conduzir essa conversa mais adiante, o próximo passo seria a gente tentar fazer ou uma audiência pública, ou um seminário, trazendo as autoridades envolvidas, do Estado, do município. Então. E é claro que a gente não põe proposta na mesa, né? A gente ouve, né? Mas depois tenta construir. A minha pergunta é só se o senhor vê de antemão algum obstáculo a que, ao invés da Metromina ser reforçada com essas funções, se a agência fosse reforçada com essas atribuições, se o senhor vê algum problema mais crítico nisso? Eu queria, eu quero ser conclusivo quanto a isso. A minha experiência como diretor-geral da Agência Metropolitana é a seguinte, para fazer uma longa conversa curta. A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana é uma ficção. Ela é uma ficção. O nosso pacto federativo, você sabe disso como bom advogado, consultor legislativo certo, ele não acomoda essa instância metropolitana em nenhum lugar. Então, quando você vai, eu fui sabatinado da Assembleia quando fui diretor, e aí eu lembro que até hoje o deputado Vanderlei Miranda, né, ele me disse o seguinte na minha sabatina, ele perguntou assim, como que o senhor pensa conduzir a agência metropolitana depois de um longo período de orfandade da metrópole? Né? Eu falei, deputado, o que me angustia não é a orfandade, é o contrário. A metrópole, ela está cheia de pais e mães, todos divorciados e divórcios litigiosos. É o que mais tem é gente mandando na metrópole. No transporte, no meio ambiente, no saneamento. Então, Matheus, o que foi muito desgastante para mim foi tentar construir uma agenda metropolitana sem nenhum respaldo legal, efetivo, sem nenhum empoderamento. Era muito na base da sedução. Oportunamente, eu quero te dar até um livro que foi publicado pela UFMG, Escola de Arquitetura, e que me avaliou, nossa gestão, dizendo o seguinte, o Lasmar conseguiu construir uma agenda baseada num discurso. Que acho que até eu fui muito ambicioso, por isso não fiz muita coisa. Mas que foi num discurso, porque não tem lei. Então, meu medo, meu receio é se esvaziar. Você, como vereador, ou eventualmente presidente da nossa comissão de mobilidade, aquele de Betim, quando cai na cidade administrativa, numa agência que efetivamente ela não existe. Ela não existe. É chato falar isso, porque eu fui diretor, mas ela não existe. Né? O contrato ele é pautado pelo setor, isso é claro. Então, agora, o cenário que o Matheus aventa seria muito bom